Muito fera. A gente conversa hoje, né, Andreasa, com Breno Pires, conversa agora, jornalista da revista Piauí. Vamos ser claro, né, Andreasa? Ele revelou o esquema do orçamento secreto lá no começo do ano passado, junto com o Patrick Camporês. Então a gente agradece imensamente aqui a presença do Breno no CBN em Foco, numa semana, né, em que o presidente do Congresso, descumprindo o prazo do Supremo, enviou uma papelada lá para o Supremo Tribunal Federal sobre essas emendas de relator. Muito bom dia, Breno. Obrigada mais uma vez. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Andreasa. É um prazer estar aqui com vocês. E, de fato, né, é importante esse espaço que vocês vêm dando aqui no programa para esse tema, né? Agora, o Breno Pires não é porque é meu amigo, não. Ele não é simplesmente o repórter com a equipe, né? Com uma equipe, com parceiros. Não é apenas o repórter que revelou para nós o esquema do orçamento secreto. Vocês se lembram da lista do Fachin, né? Aquela que abriu o nome dos delatados pela Odebrecht. Isso em 2017, salvo engano. Breno também é o repórter do caso de que tratamos aqui tanto. O Breno subsidia muito esse programa. O caso de que tratamos aqui tanto e continuamos tratando dos pastores do MEC. Agora, recentíssimo, esse é Breno Pires. Breno, avançando aqui sobre a questão do orçamento secreto, o tema da nossa conversa. Perfeito. Tem um movimento novo aí, que é a entrega pelo Congresso, por Rodrigo Pacheco, ao Supremo, do que seria o cumprimento da decisão judicial, a lista com os nomes e as indicações, os apadrinhamentos de parlamentares relativamente a emendas do relator. Eu falei longamente sobre isso aqui ontem, escrevi também a respeito, queria ouvi-lo sobre isso. Imagino que você já teve tempo de mergulhar nesse material. Queria ouvi-lo. A pergunta é se a decisão do Supremo foi cumprida. O que você encontrou ali? Bom, Andreasa, a decisão do Supremo, inicialmente tomada em novembro do ano passado, ela exigia transparência sobre as emendas de relator geral, né? Por que ficou com esse nome de orçamento secreto? Porque as indicações eram feitas de uma maneira que não aparecia o parlamentar que solicitou o repasse, né? Isso aí você já explicou muito bem, o ouvinte aqui já está careca de saber. Na medida em que a ministra Rosa Weber determinou a transparência das indicações do passado, era necessário que o Congresso apresentasse quem foi o parlamentar solicitante, né, por trás dos repasses, de cada R$ 1 dos 36 bilhões de reais que foram empenhados. O empenho quer dizer uma reserva do orçamento, né, desde 2020 até o fim de 2021. Esses 36 bilhões são um valor altíssimo, é mais do que o custo de um programa como o Bolsa Família anual, e a realidade é que agora, por coincidência, Andreasa, faz um ano das primeiras matérias no Estadão. A gente começou a publicar, eu estava no Estadão na época, no período de maio, foi 9 de maio a primeira matéria, 9 de maio de 2022, o Senado entrega documentos. E o que é que ele entrega, depois de muito relutar? Ele entrega uma lista que tem, no máximo, 11 bilhões de reais com solicitantes. Isso quer dizer que apenas 30% dos 36 bilhões de reais estão sendo assumidos pelos parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que relutou muito em aceitar, né, a designação de que era um esquema de orçamento secreto, ele sempre dizia que o interesse do parlamentar é divulgar, né, as suas ações, que o parlamentar quer levar o dinheiro para seu estado, seu município. Olha, se apenas 30% dos valores são assumidos, isso faz a gente pensar que tem 70% de risco de corrupção, né, nos valores que não estão sendo assumidos pelos parlamentares. Uma situação que faz a gente pensar o seguinte: não houve cumprimento da decisão do STF, respondendo a sua pergunta. É evidente que há um jogo de empurra, já há exatamente um ano, né, que o Congresso vem tentando se eximir da responsabilidade. Existe um sentimento muito perverso entre os parlamentares que estão com mandato atualmente, de que eles não devem contas, não devem prestar contas à sociedade, eles se sentem no direito de ignorar não apenas a lei de acesso à informação, a Constituição, eles sentem que eles não têm simplesmente que prestar satisfação. Eles acham que a relação tem que ser direta com o eleitor dele, né? Aquele que o elegeu.
mas quem elege um deputado precisa saber se esse deputado está fazendo rolo, se esse deputado está mandando emendas para outros estados, diferente daqueles que ele representa. E muitas das reportagens que já foram publicadas ao longo desse tempo mostram isso também, que tem deputados usando as verbas das emendas para repassar dinheiro para outros estados. Qual a finalidade disso? O interesse do eleitor está sendo representado? Chama a atenção que nessa leva de documentos agora, os parlamentares não estão assumindo mandarem dinheiro para outros estados. Isso já ajuda a explicar por que uma parte das verbas não estão tendo os padrinhos aparecendo. No entanto, uma das reportagens que eu considero mais importantes publicadas sobre o orçamento secreto é que, no ano passado, aliás, no fim de 2020, mês de dezembro, quando teve o mês com o maior número de repasses do orçamento secreto, foi dezembro de 2020. E não é por acaso, foi quando o Poder Executivo de Jair Bolsonaro comprou o apoio do Congresso para a eleição de Arthur Lira, presidente da Câmara, que era o mês em que havia um saldo ali de repasses para serem feitos, e foram 9 bilhões de reais empenhados em dezembro de 2020. Daqueles 9 bilhões, eu tive acesso, e foi uma das primeiras matérias que a gente fez no orçamento secreto, a uma lista que explicava quais parlamentares puderam indicar dinheiro no Ministério do Desenvolvimento Regional. Eram 3 bilhões de reais, só naquele mês do Ministério do Desenvolvimento. E ali, dava para ver, você tinha diversos parlamentares mandando dinheiro para outros estados. Eram 180 milhões de reais, só naquela leva de 3 bilhões. Você tinha o Márcio Bittar, que é senador do Acre, mandando dinheiro para Bahia, Goiás e Ceará. Você tinha deputado de Roraima mandando dinheiro para Goiás, deputado de Rondônia mandando dinheiro para Minas Gerais. E assim, então, a continuidade do segredo, a insistência na omissão das informações, ela, além de a gente poder falar sobre possíveis irregularidades, corrupção, ela deixa o eleitor sem as informações necessárias para avaliar o trabalho do parlamentar. Isso é uma coisa gravíssima, né? que vai além da transparência. Né? É um tipo de utilização autoritária do orçamento, né? que não presta contas, não tem critérios, e que deixa o nosso país numa confusão fiscal e orçamentária cada vez maior, né? como você bem demonstrou. Breno, a sua investigação no ano passado, né, ela parte ali das informações do que estava acontecendo no Congresso no finalzinho de 2020. Hoje eu queria entender o seguinte, dá para a gente ter uma ideia de quando esse esquema começou de fato? Foi na eleição para a mesa diretora da Câmara, que elegeu Arthur Lira, ou possivelmente esse esquema é anterior à eleição da mesa? Sempre existiu o uso de verbas do orçamento para distribuir ali entre parlamentares. O esquema do orçamento secreto ele se vale da emenda de relator geral do orçamento. Essa emenda ela servia para correções e omissões de repasses, era mais para corrigir erro material. É isso. Isso, Andreasa. E aí, então, o que aconteceu? O contexto do governo Jair Bolsonaro precisa ser relatado aqui. No ano de 2019, a gente não tinha uma interlocução entre o executivo e o legislativo. Não tinha nenhuma rede de apoio formada. Você tinha um presidente que dizia que não ia distribuir cargos, que não ia distribuir verbas. A primeira experiência que foi o caminho para o orçamento secreto foi a votação da reforma da Previdência. Ainda nem existia essa designação da emenda de relator, mas os parlamentares que apoiaram a reforma da Previdência receberam verbas altíssimas. O pessoal aqui em Brasília, né, essa da reforma da Previdência, as planilhas eu não tive acesso, mas tem relatos que os líderes partidários, cada um puderam indicar 200 milhões de reais, somente naquela votação da reforma da Previdência. Então, isso foi em agosto, mais ou menos, de 2019. Quando chega no fim do ano, o Congresso percebeu, bom, o governo está disposto a liberar recursos, então vamos começar aqui a amarrar isso de uma melhor forma. Eles criaram, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a previsão dessa emenda de relator geral poder ser distribuída e já colocaram para o ano seguinte 16 bilhões de reais, na verdade eram 30 bilhões de reais, que foram baixados para 20 bilhões de reais. Isso daí faz parte do jogo de sustentação política do presidente Jair Bolsonaro. Ele evita o impeachment, ele tem a aprovação de projetos importantes, prioritários no Congresso, e em troca ele dá um poder que os parlamentares jamais tiveram. Então, a origem do orçamento secreto é no fim de 2019, com esse começo dessa concertação entre o Centrão e Bolsonaro,
E aí, ao longo de 2020, tem um grande plot twist. Qual foi? A Andreasa deve saber bem também. Na criação do orçamento secreto, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia. E, no entanto, no ano de 2020, o Arthur Lira já tinha percebido que o Rodrigo Maia ia tentar uma reeleição, e havia um acordo ali, né, de que o Lira seria o sucessor do Maia. Então, o Lira começou a se descolar do Maia e buscou no governo, por meio do repasse do orçamento secreto, a maneira de passar a perna no Maia. E a verdade é essa, né? O Lira conseguiu se valer do instrumento criado durante a gestão do Maia para poder fazer digamos assim, a campanha dele, né? Toda a campanha dele foi baseada nessa verba do orçamento secreto no fim de 2020, né? Por isso que eu citei como um fato seminal, que é, digamos, o mês em que o orçamento secreto ele muda a história da política do país, né? Porque serviu para sair de uma ala ali que era ligada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para ir para uma outra ala ligada à presidência da Câmara, né? E é com a presidência da Câmara que o Bolsonaro encontra toda a blindagem para continuar praticando, e eu não vou avaliar aqui o mandato do Bolsonaro, mas praticando os atos que estão sendo bastante comentados e enfim, debatidos, que trazem problemas para o nosso país, né? Um deles é esse descalabro fiscal e orçamentário, Breno, da gestão da pandemia. A gente tem 2 minutos, mas eu queria tratar de uma questão adicional. É evidente que emenda parlamentar e a participação do parlamento no orçamento, na gestão do orçamento, é saudável. Nas repúblicas funciona assim. A questão é a qualidade da participação, a qualidade da emenda. A determinação do Supremo dizia respeito à transparência. Breno disse aqui a opinião dele, concordo, a decisão do Supremo não foi cumprida com base nesse material. É uma questão formal, inclusive. O material está incompleto. Não precisa nem examinar o que está ali, o material está incompleto. Nós estamos falando de 404 parlamentares que entregaram informações, e informações diferentes entre si, uns mais detalhadamente, outros não. 404 de um total de 594 parlamentares. Tem 190 faltando aí. Além disso, Breno falou, esse número é muito importante. Estão ali declarados, apadrinhados, 11 bilhões, de um total de cerca de 36 bilhões. Não se cumpriu a decisão do Supremo relativamente à transparência. A minha questão é sobre um padrão da arbitrariedade no uso desses dinheiros. É difícil fazer ranking, para não ser injusto também, porque uns prestaram informações, outros não. Então, ranquear quem se beneficiou mais é difícil nesse momento e injusto. A questão que eu quero te fazer é a seguinte, Breno. Padrão da arbitrariedade, uma palavra que você usou, do arbítrio na gestão desses dinheiros. Os que têm poder, os que comandam as casas... Veja um caso do Senado. Davi Alcolumbre bombava na emenda do relator. Perdeu a cadeira para o Rodrigo Pacheco, que não tinha uma emenda do relator em 2020, 2021 o presidente do Senado vai para as cabeças. Né? Quer dizer, quem comanda as casas e os seus recebem, e quem é ligado ao governo recebe. Isso parece pouco explorado pela crítica, em função, sobretudo, da decisão do Supremo para a transparência. Breno, falei muito, mas a gente tem 1 minuto aí para você, me desculpe. Sim. É isso, existe uma arbitrariedade e um problema também que eu adiciono é que, cada vez mais, a capacidade de investimento do governo federal fica comprometida por causa dessa fatia estar sendo cada vez maior destinada para as emendas. O que quer dizer que os ministérios que têm seus técnicos, burocratas, que fazem uma análise aprofundada do que precisa ser gasto, eles perdem completamente os espaços, são esvaziados. Entra a prioridade, que é sempre de curto prazo, do parlamentar. O parlamentar pode conhecer melhor a região, mas ele não sabe o que vai ser melhor a longo prazo. E isso, o governo federal, o executivo, é responsável por deixar de lado o planejamento de médio e longo prazo, as políticas públicas, em troca desse mecanismo que só vai favorecer as reeleições da presidência e dos parlamentares.